de mais de 12 milhões de reais retidos na compensação financeira feita, pela União devido aí à queda de receitas do ICMS em 2022. E aí, para entender um pouquinho mais sobre essa situação, a gente recebe a partir de agora, gente, o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos. Presidente, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo novamente aqui conosco, para a gente tratar aí desse assunto que é de suma importância, para o nosso Rio Grande do Norte. Olá, Andrés, olá, Adivan Martins, um abraço também para Ricardo Santos. Hoje eu acertei, né? E Pedro Brandão. Seu primo. Tá aqui, nosso primo, nosso parente. Alô, você de casa também. É sempre motivo de honra estar aqui com vocês, debatendo sobre os municípios do Rio Grande do Norte. Maravilha. Prefeito, em que pé está essa questão do ICMS, dessas compensações? Algum contato com o governo do estado? Há uma insatisfação muito grande aí, quase que generalizada, dos prefeitos do Rio Grande do Norte. Como é que está essa questão? As prefeituras vão receber ou não esse recurso aí do ICMS ou fazer alguma compensação? Olha, Edivan e Andresa, e você em casa, você que está em onde estiver, o ano passado o governo federal sancionou a lei complementar 194. Que lei foi essa? Foi aquela que criou o teto do ICMS dos combustíveis em 18%, com a relação da alta do petróleo, a alta dos combustíveis, e o governo federal anunciava que tinha zerado os impostos federal e que faltava parte dos estados. E os estados disseram que não tinham como fazer isso porque não estavam com os seus caixas preparados para isso. E a União, por ser detentora do maior bolo orçamentário, do maior bolo da arrecadação de impostos, não tinha como fazer. Então, de muitas idas e voltas, o governo federal mandou a lei para o Congresso aprovou com a questão de que se dá com a possibilidade de que sejam feitas as compensações para aqueles estados que demonstrarem suas perdas. E o governo do estado, numa ação com o STF, num acordo lá no STF já esse ano, acordou que teria um crédito de pouco mais de 270 milhões. Desse acordo, o governo do estado utilizou no mês de junho 49 milhões, quase 50 milhões de reais, numa compensação de débitos ou de pagamentos ou de transferências que deveria fazer, que tinha com a União. Isso às vezes é parcelamento, às vezes é pagamento diretamente para o BNDES, enfim. São créditos cujo o credor seria a União. Só que dessa lei complementar, no trato dessa lei e no trato da ação no STF, ninguém negociou a parte dos municípios. Ninguém cogitou a parte dos municípios. Os municípios, por sua vez, eles possuem 25% do ICMS dos seus estados. E aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos diante desse impasse. O governo do estado no mês de junho utilizou pouco mais de 49 milhões dessa negociação do crédito dos 270 milhões. Utilizou 49 milhões e alguma coisa. Isso resulta para os municípios em pouco mais de 12 milhões e meio, por aí, 12 milhões e 400, 12 milhões e meio. E os municípios estão reivindicando isso. Então procuramos o secretário Cadu, que prontamente nos atendeu, nos informou que fez uso dos 49 milhões, quase 50 milhões, e que a parte que caberia aos municípios ele iria parcelar em 6 parcelas flexíveis até, no mais tardar, 10 de janeiro do ano que vem. É isso que os prefeitos não estão aceitando. É isso que os prefeitos não estão aceitando, não estão querendo, não estão se sentindo seguro, porque o governo do estado também tem outros encontros de contas, como por exemplo farmácia básica. Como é que está a farmácia básica? A questão da farmácia básica é bom historiarmos. A farmácia básica, existia uma ação impetrada pelo então presidente Benito Elcádio, quando era presidente da FEMURNE, no governo Rosalba. Esse processo foi se deslinhando, e chegou ao final do ano passado... E os governos nunca cumprem, né? Não, sempre que... um governo posterior de Rosalba pagou um mês ou 2 e não pagou mais. Então a ação, isso foi tudo abraçado na ação que estava em trâmite. O desembargador Cláudio Santos deu a sua sentença, e isso já está em execução de sentença. Então, ficou tudo dentro do processo até 31 de dezembro de 2022. 2023, ao assumir a FEMURNE, procurei o governo do estado, que ficou de pagar as parcelas dali em diante, doravante. Mas eu disse, mas temos de janeiro a abril. Então, de janeiro a abril, a proposta seria
agora, ainda dentro desse ano, pagar essa parcela. Quanto é que custa a farmácia básica? São pouco mais de R$700 mil, que é dividido entre os municípios que fazem a atividade, vamos dizer assim, a vez do Estado em seus municípios, que entregam medicamentos que é de competência do Estado, que comprovadamente fazem isso. Isso é uma tabela, uma distribuição feita pela Secretaria Estadual de Saúde. Com relação ao ICMS, o que nós estamos reivindicando do Estado é que esses repasses ao Estado, ao fazer a compensação, que ele seja encaminhado pela fonte 100 diretamente nas contas dos municípios como dinheiro corrente, não como dinheiro de passivo ou de ativo, de moedas contábeis. Porque, no caso, os municípios não têm como se creditar desse recurso junto à União. Então, foi uma situação, isso feito com todas as federações da União. E há também a discussão da questão do IPVA, a questão da dívida ativa, que tem que se discutir. Então, juntou todo esse arcabouço de dívidas ou de créditos dos municípios, e aí os prefeitos juntou aí uma questão do decídio de 10 de julho agora, que o FPM chegou com mais de 33% a menor em comparação ao do ano passado, e os prefeitos nervosos, porque estão vendo a eminência já no mês de julho aqui de nem conseguir pagar suas folhas de pagamento. Aí vão realizar uma certa pressão do governo, tem uma manifestação marcada aí já com mais de 100 prefeitos? Já. Da governadoria, vai ser quando? Dia 24, às 10 horas. Próximo de hoje a 8, né? Próxima segunda-feira, nós iremos, daqui a pouco, às 17 horas, uma reunião híbrida com os presidentes das micro-regionais e com sócios, para coordenar como é que será a apresentação dessas reivindicações. O governo do Estado, por sua vez também, Edivan e Andresa, e você que está me ouvindo aí, também reivindica alguns créditos que os municípios também não estão repassando, que é o caso da CAERN. Segundo o CADU, esse crédito que a CAERN tem para com os municípios já ultrapassa 500 milhões. E é preciso também aí ele está chamando para esse conto de conta. Aí os municípios, por sua vez, reivindicam a compensação que o governo do Estado está fazendo, por exemplo, com a COSERN. Como é que funciona essa compensação? O governo do Estado fez um convênio com a COSERN que os recursos da arrecadação do ICMS que a COSERN tem que devolver para os cofres estaduais, seja retirado aí as contas, as faturas do governo do Estado. Aí nessa negociação fica de fora também o ICMS, do valor do montante dessa compensação, fica faltando o montante dos municípios. Então é uma longa negociação, levantamento de números, e no final das contas nós estamos, enquanto prefeitos, brigando pelos municípios, pelos créditos dos municípios, para oferecer às cidades uma saúde básica, uma educação básica, infraestrutura, enfim. O que nós estamos fazendo é isso, buscando aquilo que é direito dos municípios. Prefeito Luciano, a reforma tributária, o senhor esteve em Brasília, né, participando lá das negociações, né, dessa pauta polêmica, estressante, né, porque os municípios realmente têm muitas atribuições. No entanto, o bolo é o menorzinho, né? Aquele bolinho enrolado naquele papel, naquele bolão dessas... É só um cupcake. Parece aquele bolinho de saia. Lembra aquele bolinho de saia? Então, que até o pacote é só embaixo. Como é que o senhor está vendo aí os municípios nessa discussão em torno da reforma tributária? A reforma tributária vai ser benéfica ou não para os municípios? Nós temos que estar atentos. A matéria inicial, que foi... O projeto de lei é do deputado federal Baleia Rossi, pelo MDB de São Paulo. Era lá antiga, né? Essa lei ela vem sendo discutida, na realidade, a reforma tributária... Há 30 anos isso aí. Tem uns 30 anos isso. E a reforma, essa lei de Baleia Rossi, ela tem uns 3 anos e meio que vem sendo discutida, que ela na realidade é uma junção de vários outros entendimentos. E no início do governo anterior, o governo Bolsonaro, começou a discussão da reforma tributária. Essa reforma, essa lei que foi aprovada pela Câmara, ela não é uma lei de ontem para hoje, é uma lei que vem sendo sim discutida, inclusive lá na Confederação Nacional dos Municípios, na CNM. Eu participei muitas vezes dessas discussões, de pontos, e o que me chamou mais atenção, e é importante que as pessoas saibam disso, que, por exemplo, uma prefeitura, ao adquirir qualquer que seja o insumo,
ao adquirir um veículo, ao adquirir um eletrodoméstico, ao adquirir uma TV, adquirir um instrumento, ela paga o mesmo imposto que uma empresa com finalidade lucrativa paga. E aí, nessa reforma tributária, há a previsibilidade da imunidade tributária para os municípios, para os estados e também para a União. E isso também vai baixar o preço, por exemplo, de uma ambulância. Por exemplo, uma ambulância que o município de Lagoa Nova, que é o município que eu estou prefeito a adquirir, ela é adquirida pelo mesmo valor que a Unimed adquire. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui da Unimed ou um hospital particular. E isso vai baratear com certeza o valor desse veículo, né? E tem também a questão da distribuição, como é hoje feita com o ICMS. O cálculo é muito parecido, Edvan, e eu acredito que você sabe mais ou menos como é que funciona. Uma parte do ICMS, como é que é feito esses 25%? É distribuído como? Uma parte é um percentual para os municípios que têm uma economia pujante, uma economia ativa. Então esse município com certeza ele tem uma parcela, um percentual do seu ICMS. Outra parcela é pelo prorata, ou seja, pelo número da população, e a outra dividido por igual. Então o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, ele será distribuído nesse formato. Então não quer dizer que, por exemplo, Natal vai deixar de arrecadar ISS ou o ICMS igual a Viçosa. Viçosa vai receber a mesma coisa que Natal. Não, vai ser distribuído nesse sistema que é muito parecido com o que é distribuído atualmente aqui no estado do Rio Grande do Norte com o ICMS. Portanto, nós temos que ficar atentos. A forma de distribuição. Nós temos que... Esse conselho que foi feito lá vai ser comandado pelo governo federal, ele que vai distribuir? Exatamente. Atualmente, o conselho, o CONFAS é formado por quem? Governo federal, né, Secretaria de Tesouro Nacional, Ministério da Economia e os secretários de Estado, das fazendas estaduais, né? Então esse pessoal lá é que decide tudo. Com a reforma tributária, os municípios passarão a compor, irão para a mesa de negociação. Acho que foi a emenda do Tarcísio Freitas. E aí o que acontece? É uma situação que vai prevalecer para os municípios. Então, o que é que a gente tem que ter com cuidado aí? É porque os grandes centros comerciais, São Paulo e produtores, né? Eles podem aí, lá no Senado, conseguir aí diminuir o número de municípios que passaram a compor esse conselho. É importante que ficarmos atentos, a Confederação Nacional dos Municípios está atenta, porque a gente sabe que nós estamos discutindo leis, uma lei que tem o interesse de Viçosa, que é o menor município do Rio Grande do Norte, com a do maior município do Rio Grande do Norte, que é Natal. Nós temos que estar atentos a isso. Inclusive no Brasil, nós temos municípios que têm aí 600 pessoas, 800 habitantes, né? Então são os interesses de municípios como São Paulo, município de São Paulo, como o município de Minas Gerais, que tem o menor município. Eu esqueci o nome do município agora, menor município do Brasil. Portanto, são esses interesses que a gente tem que estar. E uma dessas alterações da reforma tributária que leva os municípios a ir para a mesa do Conselho Deliberativo dos Impostos, ou seja, como se fosse um CONFAS atualmente. Perfeito, já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa, mas ainda há tempo para a gente falar um pouco sobre a festa lá de Lagoa Nova, né? Um festival de inverno. Lagoa Nova, que é um lugarzinho bacana, né? Como o Araruna, Monte das Gameleiras, né? Um lugar frio, agradável. É muito bacana e faz também o seu festival, né? É o primeiro festival, Edvan, que nós estamos fazendo, Lagoa Nova Bossa e Jazz, né? Eita, Lagoa Nova Som e Sabor, Bossa e Jazz, que na realidade, by Bossa e Jazz. Na realidade, eu convido você, Andresa, todos estão aqui também, Ricardo, Pedro, para, se puderem, serão muito bem-vindos, dia 21 e 22 em Lagoa Nova. Nós preparamos depois de tanto pedido, você era uma das pessoas que também me pedia muito. Rapaz, por que Lagoa Nova, um clima frio, as cidades serranas sempre fazem um evento para contemplar o frio, né? É uma cidade tão agradável como Lagoa Nova, tem tantas festividades, mas não tem uma focada para a sua climatologia, não tem um focado para a sua paisagem, né? Da paisagem do frio. Cerro Corá faz no início de agosto, Lagoa Nova faz agora dia 21, 22, Martins faz 21, 23, 21, 22, 23, aí tem Montes das Gameleiras e outros municípios, quer dizer, Serra de São Bento, quer dizer, o roteiro do fio do Rio Grande do Norte, que precisa existir. Muito bacana, né? É um circuito que precisa existir e é muito importante que os municípios façam isso porque aflora, melhora a economia das suas cidades e com isso cria aí um círculo econômico muito importante e não faz com que o natalense ou moçoroense ou alguém que mora em Parnamirim que vá
procurar, por exemplo, outras cidades fora do nosso estado. Pode ir ali pertinho, Lagoa Fazendo Nova, agora também 207 do calor, né? quilômetros. Você bota Mossoró, Pudim. E qual é a programação lá? Além de jazz? Como é que tá Nós a temos programação? sexta-feira, além do jazz, temos a cantora Cristal, que vai se apresentar na Cristal, sexta-feira. Restaurantes da cidade, da região também irão oferecer sua culinária. E na sexta-feira a cantora Joana, que vai estar lá bacana, se apresentando conosco e esperando vocês aí de casa, esperando vocês aqui do estúdio também conosco lá no sábado. Que maravilha. E aí a cidade está pronta para recebê-los. Muito bom. E a gente só tem a agradecer a presença aqui do prefeito, né, lá de Lagoa Nova, e do presidente, sim, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos. Muito obrigada, presidente. Prazer tê-lo conosco aqui. Estamos de portas abertas. Queremos saber ali depois da segunda-feira, no dia 24, que o senhor volte aqui e nos traga aí alguma perspectiva, né? Se houve uma conversa, se não houve, o que foi que... Não, vai ter, sem prefeito. Pois né? Tem que ter a conversa, tem Pois que prevalecer Tem que ter a solução, o bom o senso. bom senso. Nós compreendemos que a situação do estado do Rio Grande do Norte não é fácil, né? Todos nós sabemos, acompanhamos essa situação, são problemas na saúde, problemas na infraestrutura, problemas em todos os cantos, mas aquilo que convém, que é parte dos municípios, tem que ficar para os municípios, porque vai ajudar, inclusive, o governo do estado nas ações na saúde básica. Também não posso deixar de dizer também aqui que hoje à tarde nós iremos sentar com os presidentes das micro-regiões e consórcios para discutirmos as pautas, para levar com seriedade esse trabalho que o governo do estado tem que observar que os municípios possuem seus recursos e que lhe convém tê-los em seus cofres para custear suas despesas locais. Se não brigar, pode virar os consignados. Ai. Olha, 11h55 com a presença aqui do presidente. A gente vai finalizando o nosso programa de hoje, desta segunda-feira. Estamos começando só a nossa semana, mais uma semana, graças a Deus, aqui na Jovem Pan News Natal, viu? E a gente conta com a sua presença aqui amanhã, a partir das 10 horas, no nosso Tribuna Livre. Uma ótima segunda, um ótimo início de semana. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, viu? Um beijo pra todo mundo. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau. A Jovem Pan News Natal apresentou Tribuna Livre. Oferecimento New Energy. Investir em energia solar é economia direta para o seu bolso. E a New Energy oferece solução ideal para a sua empresa ou residência. Jovem Pan News Natal 93,5 FM. Disponível no YouTube e na Panflix, a rádio que virou TV. ZYR 830, 93,5 FM. Rádio Cabugi Limitada, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Esta é a Jovem